Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus. A gente vai falar um pouco mais sobre as notícias do Tricolor de hoje. Bom, vamos começar com o burburinho que teve, porque ontem tivemos um português, um jogador que já jogou por grandes times na torcida do São Paulo. Se trata de Cédric Soares, de 33 anos. Ontem ele esteve no Morumbi e acompanha a partida contra o Guarani. Vale lembrar que o pessoal nas mídias sociais começou já a ligar o nome dele com o São Paulo, dizendo que havia tratativas para esse jogador vir para o clube. O que foi dito pela diretoria, que não há nenhuma tratativa, apenas o jogador conta com empresários brasileiros que pediram para ele fazer um recondicionamento físico no CT da Barra Funda, apenas isso, não há tratativas nesse momento para a contratação do atleta. Vale lembrar que Cédric Soares tem 33 anos, ele foi dispensado do Arsenal já vai fazer um ano, não faz exatamente um ano, mas já completa um ano que ele está sem jogar e tem experiência em grandes clubes. Ele já jogou por Sporting de Portugal, Inter da Itália e pelo próprio Arsenal, além de ter algumas experiências em uns times médios, tanto da Inglaterra quanto também de Portugal. Vamos falar dos números dele até o atual momento. Ele tem 346 jogos, tem 7 gols e 30 assistências, além de ter 34 jogos pela seleção. Ele é daquela geração que teve a final da Eurocopa, então ele tem alguma experiência em decisões. Não como titular, se eu não me engano, mas tem experiência em grupos vencedores, né? Porém, na minha opinião, eu acredito que, cara, entre você ter o Moreira, o Felisberto, o Mike, e que serão apostas, né? Moreira muito menos aposta agora que já está com 20 anos, mas os outros dois uma aposta, e um cara de 33 anos, para se parecer um pouco mais com o Rafinha, eu traria os moleques da base. Porque se for para se comprometer, que a gente se comprometa com um produto nosso, e não um produto estrangeiro, por assim dizer. E não é nem por ele ser estrangeiro, tá? O Moreira, ele tem nacionalidade portuguesa. Até não sei se o pessoal sabe disso, mas fica a curiosidade. Mas eu acho que é um jogador que está um ano sem jogar, foi dispensado pelo Arsenal. Então, assim, algum problema ele deve ter. Aqui no Brasil talvez iria sobrar, talvez, mas de talvez eu acho mais fácil a gente colocar os moleques da base, né? Bom, vamos para a próxima notícia. O Zubeldia falou da importância de Alisson e Pablo Maia na coletiva pós-jogo. Ele diz que ambos se completam porque são antagônicos. Um busca os espaços e passes, seria ele o Alisson, né? Que nesse jogo foi muito bem. Na verdade, desde que o Alisson voltou, ele foi muito bem, né? Ele sempre realmente faz essa reinvenção dele de ser ponta direita ou meia direita para volante, foi absurda. O cara só cresceu o futebol dele. E o outro seria mais de ficar próximo da linha dos 3 zagueiros. Esse seria o Pablo Maia, a função mais defensiva mesmo. Porque no caso eles se dividem como o Pablo Maia de volante, ou seja, ele segura mais, e o Alisson ele sai mais, então ele seria o meia central. Ele vai sair mais para o combate, ele vai tentar o passe como ele tentou e deu certo com assistência para o Luciano ontem. O Zubeldia também comparou a posição dos meias que atuaram ontem. Diz que o Luciano joga por dentro, o Lucas desequilibra por fora e por dentro, e o Oscar é um jogador que busca mais assistência, que ele pode ficar tanto centralizado como pelas duas pontas. Olha, eu acredito que em relação ao Oscar, sim, o Oscar ele ficou meio apagado no começo do jogo, mas depois ele foi sentindo o jogo, isso é natural, ele mesmo já falou que ele tem que buscar o equilíbrio, faz muito tempo que ele não joga no Brasil, então ele ainda está se acostumando, o pessoal está se acostumando com ele também, mas a gente viu ontem que ele faz uma baita de uma diferença, isso é um camisa 10, os passes que ele fez depois foram mágicos, quando ele ficou realmente no jogo, ele foi muito bem, tanto que foi declarado o homem da partida. Já o Lucas e o Luciano, o Lucas a gente tem muita gratidão por ele é cria de Cotia também, ele voltou no momento importante, foi campeão pelo São Paulo, assim como o Luciano, só que eles precisam entrar mais no jogo. O Luciano de segundo atacante ele vai muito bem, de meia ele não vai bem, então assim, ontem, pelo que eu vi, e até comentei no X, eu falei que o Luciano ele tá jogando com o Caleri centralizado, só que o Caleri ficaria um pouco mais à frente e o Luciano um pouco de segundo atacante. E o Lucas e o Oscar estavam flutuando pelas pontas. Cada hora um ficava em uma ponta. Isso se dá também ao sistema que o Zubeldia quer encarar, né? Dessa flutuação, para dar mais liberdade para o Oscar e para o Lucas. Eu acho que o Caleri ele também saiu um pouco da área, mas é uma característica dele. Eu não sei se foi o Zubeldia que pediu. O Caleri ele é brigador nato, né? A gente gosta do Caleri desse jeito. Mas eu acho que tem muito a evoluir. O Ferreirinha ele não pode ficar de fora desse time. Eu acho que o Ferreirinha é um motor.
Eu acho que se o Oscar jogar com o Ferreirinha, o futebol de São Paulo só tem a aumentar, porque o Oscar vai conseguir tabelar com um cara que também é um motor igual ele, e aí o Oscar vai ter mais chances de dar mais assistências ou até fazer mais gols pelo São Paulo. Bom, o Zubeldia também falou da estratégia que ele tem para o calendário que está cheio. Ele falou que ele pensa em trocar o time de 1 a 2 jogos. Então ele falou que vai brigar por todos os títulos, só que com o calendário cheio desse jeito, ele só conseguiria brigar pelos títulos em si se trocasse o time a cada 2 jogos. Eu acho que ele está certo. Com esse Paulistão rápido que a gente vai ter, até março a gente já deve ter as decisões e tudo mais, ele tem que ir muito mais rápido nas decisões que ele toma. Então, que bom que na terceira rodada, no caso pela gente a segunda, ele já tem essa ideia de rotacionar o time, porque vai vir em Libertadores, vai vir Copa do Brasil, esse ano ele está mais corrido por causa do Supremo Mundial. Então o São Paulo ele tem que ter esse plano de fuga, e o plano de fuga está dando certo. O meu medo é que o time reserva ele é muito abaixo do time titular, ele é muito abaixo. Ontem claramente se deu para ver, os jogadores sentiram fisicamente e o time reserva que entrou não fez diferença nenhuma. André Silva ele foi nulo ontem, mais uma vez. Aí eu penso, né? Se o Rian está suspenso, por que não foi dada a chance do Rian jogar? Por mais que fosse 45 minutos finais. Para mim, já jogou contra o Botafogo em Ribeirão. Já quebrou o cara lá, agora tá preocupado. Ele não vai jogar a final, ele tá suspenso. Então eu deveria ter levado o Rian para jogar no lugar do André Silva. Ele entraria depois do Caleri e talvez faria gol, porque a defesa do Botafogo estaria cansada, né? Do Guarani, desculpa. Estaria cansada pelo motivo que eles estavam correndo contra o tempo. O gol foi aos 3 minutos do primeiro tempo. O Guarani, desde lá, subiu a marcação, estava fazendo uma pressão do São Paulo. O São Paulo jogou, eu vi o Arnaldo Ribeiro falando, ele jogou como se fosse um jogo treino. Realmente, foi um jogo treino depois do gol. Pareceu que o São Paulo não tinha intensidade nenhuma, já estava resolvido. Bom, hoje já o treino foi aberto para a imprensa. Isso foi uma promessa de Zubeldia, que o Carlos Belmonte tinha falado, que vai ter treino aberto à imprensa, e foi hoje. O pessoal da imprensa viu e repercutiu o treino, só foi, lógico, né, que o treino não foi tático, e não foi de bola parada, foi só um refis para a galera que jogou ontem. E para vocês terem uma ideia, a última vez que o São Paulo teve um treino aberto foi em março de 2022, então já fazem quase 3 anos desde que o São Paulo abriu para a imprensa algum treino. O Moreira, agora falando mais sobre a próxima partida do São Paulo, o majestoso. O Moreira, ele pode ser improvisado na lateral esquerda contra o Corinthians. Olha, pelo que eu vi do Enzo Dias, eu acho que ele não sentiu o jogo. Tudo bem, talvez o Zubeldia queira já rotacionar o elenco, mas eu acho que não precisa. A gente tem o Patrick também, que é lateral de ofício esquerdo. Ele não está machucado, então o Moreira estar na lateral esquerda me incomoda. Muita gente acha que ele é muito bom lá, que ele dá conta, mas o cara é lateral direito. Ontem o Ferrarese entrou de novo improvisado, sendo que o cara estava no banco. Pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido você improvisar um zagueiro, depois você improvisar um lateral direito na lateral esquerda, pra tentar encontrar subterfúgio, pra tentar encontrar saídas que não precisa. Você tem um lateral esquerdo que é o Patrick, você tem um lateral direito que é o Moreira, não precisa improvisar. Você vai ter o Wendel. Quando a gente tiver o Wendel, ele vai improvisar de novo o Moreira na lateral e depois o Ferrarese na outra lateral. Fica, sabe, a gente corre risco, porque o cara não está acostumado naquela posição. E se o cara não está acostumado, ele pode fazer uma série de cagadas que vai comprometer o resultado. A última notícia, o Majestoso já tem 46 mil ingressos vendidos. Então a expectativa é de casa cheia contra o Corinthians. É isso que o São Paulo precisa no atual momento. Confesso para vocês que o time do Corinthians está muito mais entrosado que o do São Paulo, então realmente a gente tem que tomar cuidado, principalmente nas saídas de bola, que o São Paulo está vacilando demais. O Arboleda ontem ele estava totalmente perdido, na minha concepção. E Igor Vinícius é aquilo, se a gente está falando de trocar lateral, então vamos tirar o Igor Vinícius e botar o Moreira, pô. Porque não faz sentido. O Igor Vinícius, ele mais uma vez não entregou. O que ele entregou, ele entrega a todo momento, em algumas vezes. Na maioria das vezes ele não entrega nada. Então eu acho que o São Paulo ele precisa tomar cuidado nessa partida do Majestoso. Eu vou trazer o pré-jogo também da Copinha no sábado e do Majestoso no domingo. Pessoal, essas foram informações. Eu acho que o São Paulo vai dar certo esse ano. Tem tudo para dar certo. Tudo vai depender do técnico e dos jogadores. Mas é isso. Valeu. Falou.